E continuando, gente, aí o que aconteceu? Depois de 7 anos eu decidi, né, separar do pai do meu filho. Como eu falei, estava vivendo um relacionamento abusivo, um casamento abusivo naquela época, né? Eu não sabia, a gente não tinha essa nomenclatura, né? Que era um relacionamento abusivo, mas era de muitas agressões físicas e também palavras, né? Então, assim, eu decidi separar e fui viver minha vida. Aí eu já tinha minha casa, que uma tia minha tinha me dado, né? Essa casa, uma tia que eu reencontrei. Quando eu reencontrei minha mãe, depois eu vou falar pra vocês como que eu reencontrei a minha mãe, tá? Nesse meio tempo aí eu reencontrei minha mãe e tal. E nisso eu reencontrei essa tia, que ela, na época, ela disse que para compensar, né, o tempo que a gente ficou longe, ela me daria essa casa, que era algo que eu queria muito, era ter uma casa, porque eu cansei de viver, né, casa de um, casa de outro, e aí eu já tinha a minha casa. E entrei em mais um casamento. Casei com o pai da minha filha caçula, que hoje está com 15 anos. E aí foi também mais uma frustração. Vocês devem estar pensando assim, gente, essa mulher ama casar. Não, gente. Era carência de família mesmo, era carência de lar, era carência de pai, carência de mãe, carência, sabe, carência afetiva. Hoje eu reconheço que tudo isso, todos os casamentos que eu entrei era procurando a figura paterna, sabe, que eu não tive. Né, eu nem tenho o nome de pai na minha certidão. Então, hoje eu entendo que tudo isso, toda essa procura por estar casada, essa procura por ter um companheiro, não era nem pela questão assim de ter um homem, um marido, não. Eu procurava a figura paterna, eu procurava o amparo, eu procurava o cuidado, eu procurava, né, o carinho, eu procurava o consolo, tudo que um pai poderia dar, eu procurava em um casamento. Então, o casamento, assim, que desses 3 casamentos, né, desses 3 relacionamentos, no caso, o pai do meu filho, o pai da minha filha, foi um relacionamento que eu acabei indo morar porque eu queria uma casa, eu queria ter um lar. O pai do meu filho eu casei porque eu amava. E o pai da minha filha, né, fui viver. Era uma pessoa bem mais velha do que eu. Então, isso tudo isso, tirando o pai do meu filho, que realmente eu amei, eu estava à procura de um lar, eu estava à procura de uma família e principalmente de ter a figura paterna, de se sentir, sabe, segura, sabe, de sentir a segurança de alguém, de um homem, da figura de um homem. Então essa carência me fez procurar esses relacionamentos que hoje eu paro para pensar que se naquela época, né, eu com 15, 16, 18 anos, eu tivesse a mentalidade de hoje, eu procuraria tudo isso nos pés do Senhor, nos pés de Deus, de Jesus, que era o único que poderia me dar esse amor de pai que eu não tive. Então, eu não conseguia enxergar isso da forma que eu enxergo hoje. Aí, mais uma vez, né, eu entrei num relacionamento que foi com o pai da minha filha, caçula, que tá com 15 anos, como eu falei. E aí, fica para um outro vídeo essa história.